Você já deve ter ouvido esse versículo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não poderia concordar mais, afinal estamos falando da Bíblia Sagrada, o livro inspirado pelo Criador. Porém, no contexto que vivemos hoje, permita-me modificar um pouco a estrutura de forma poética. Eu digo que o esfacelamento do dinheiro é a raiz de grande parte dos males. Quando o dólar foi criado, ele era lastreado, ou seja, ele tinha um valor atrelado em algo físico, no caso, o ouro. Mas foi então que em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon anunciou o fim da conversibilidade direta do dólar em ouro, oficialmente encerrando o sistema de Bretton Woods, o grande sistema financeiro internacional baseado no padrão ouro. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. E hoje, somos reféns do câmbio flutuante e da dívida externa que foi extremamente aumentada com a taxa de juros maior que os Estados Unidos elevaram em 1980. O Brasil hoje é refém do dólar e das políticas econômicas de outros países. E houve um homem que avisou há muito tempo atrás. Porém, em sua época, ninguém deu a atenção devida e o chamaram de louco. E o seu nome você deve conhecer. Dr. Enéas Carneiro. A dívida externa brasileira é astronômica. É claro que não há como pagar essa dívida. Todo mundo sabe disso. Até os credores sabem. Importante mesmo, sério mesmo, é o pagamento do serviço da dívida, dos juros exorbitantes que estão tornando exangue a população brasileira. Quando um doente está sendo dessangrado, não há como pedir-lhe que ceda a alguém uma transfusão de sangue. O montante a ser pago dos juros da dívida externa deve ser de alguma forma relacionado a um percentual do PIB que seja consentâneo com o crescimento da economia. Na verdade, agora não há como pagar nada, nem dívida, nem juros. Não será um calote, será apenas uma disposição de estarmos vivos para depois podermos pagar. E a hora é esta. É necessário arrumar a casa e essa hora não pode ser transferida. Enquanto outros candidatos falavam promessas vazias para a população, Dr. Enéas, em 1990, já falava sobre a impagável dívida externa, onde o valor já era assustador na época, 122 bilhões de dólares. Isso, em notas de 10 dólares enfileiradas uma após a outra, dariam 48 voltas completas na Terra. Ou então, se usarmos essa mesma métrica de enfileiramento, poderíamos ir até a Lua e voltarmos 2 vezes. Isso já é assustador. Mas hoje, a nossa dívida está em 7,51 trilhões de reais, algo que é incalculável se usado apenas a cabeça para contar. E em 2027, o governo já admite, não teremos mais dinheiro para serviços básicos. Dr. Enéas era favorável a uma auditoria da dívida, porém, ninguém o deu atenção, e hoje somos reféns do sistema financeiro internacional. E não temos uma indústria nacional decente para produzir um simples fone de ouvido. Não estou dizendo que os Estados Unidos, a China ou outros países são culpados diretamente. Culpados são os nossos políticos e o nosso povo, que não sabem escolher e até hoje não sabem. Se deixam levar por promessas fáceis, como a promessa de uma picanha em cima da mesa de forma fácil. Porém, o nosso país também não é vítima por completo, pois em 1933, o país sob o comando de Getúlio Vargas tirou o lastro do papel moeda e agora não seguiríamos mais o padrão ouro. O resultado foi o fiasco econômico que vimos em 1985 até 1994, que só foi solucionado pelo Plano Real, que também é outra porcaria. Ou seja, nossa moeda é lastreada em honestidade de políticos, que basicamente é nenhuma ou quase zero. Peço que lembre-se dessa frase: a verdadeira inflação é o aumento da base monetária. Foi então que em 2008, um homem anônimo, que não sabemos a sua origem, cansado da corrupção e do caminho que a economia estava tomando, resolveu criar sua própria moeda. O seu apelido é Satoshi Nakamoto. Satoshi não tinha o controle das máquinas públicas e nem queria se meter com política. Tampouco gostaria de imprimir dinheiro. Foi então que, com uma ideia e com o seu computador, ele programou uma nova moeda criptografada, o Bitcoin. O Bitcoin era a solução dos problemas econômicos, pois não poderia ser controlado por ninguém, nem por banco central, nem por políticos
políticos e nem por ditadores. Além de que o Bitcoin é irrastreável quando usado de forma correta, o que facilitaria a fuga de perseguidos políticos e até perseguidos religiosos. Não poderia haver inflação com o Bitcoin, pois Satoshi programou o Bitcoin para somente haver 21 milhões até o final de sua vida útil. E a forma de conseguir Bitcoin no começo era fácil, mas iria ficando cada vez mais difícil através do complexo sistema de blockchain e mineração. Muitos dizem que o Bitcoin é uma bolha. Já eu vou na contramão. Eu digo que o real e outras moedas lastreadas em honestidade de políticos são bolhas. Até quando o real vai durar? Até quantos reais o ovo vai subir? Colocando em proporção ao dólar, que é praticamente a base global hoje em dia, em 2010, com 100 reais você poderia comprar 55,56 dólares, se considerarmos a média do ano, que foi 1,80 na cotação cambial. Guardando esses 100 reais até hoje, com a cotação do dia que estou escrevendo o roteiro, que é 5,66 reais, você pode comprar 17,68 dólares. Claro que não estou considerando o IOF ou outras taxas de impostos. E se você guardou seus 100 reais de 2010 até hoje, seu dinheiro perdeu 214,23% do valor de mercado. Porém, se você tivesse comprado 100 reais de Bitcoin, já que na época ele valia em torno de 53 centavos, você teria em média 188,68 Bitcoins. Guardando esse dinheiro até hoje, você teria aproximadamente 102 milhões de reais em moeda fiduciária, uma valorização de 102.207.314%. Com esse dinheiro, você poderia comprar a ilha de São Sebastião em São Paulo, que foi vendida por 30 milhões de reais. Mas, provavelmente alguém vai me perguntar, e se houver um apagão global? Um apagão como aconteceu na Europa? Haha, convenhamos, amigos, se houver um apagão global, o real não vai ficar imune. Você não iria só perder os seus bitcoins, mas também o seu real. Além disso, quando tudo fosse completamente restaurado, os nós de Bitcoin seriam ressincronizados e o Bitcoin continuaria lá, intacto. Você inclusive pode fazer o seu próprio nó de Bitcoin em um HD ou SSD. O Bitcoin é a solução e seria a solução de muitos problemas. Se existisse Bitcoin na época do Fernando Collor de Mello, quem iria se salvar do confisco de poupança seriam os que tivessem Bitcoin e não quem confiou em bancos para monitorar o seu dinheiro. Grave isso na sua cabeça. Se você deixa o dinheiro no banco, o dinheiro não é seu. Eu poderia passar horas e horas falando sobre como o Bitcoin poderia resolver problemas relacionados à moralidade, ética, economia e etc. Mas o meu interesse é acender em você uma chama de curiosidade. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui no final: não coloque todo o seu patrimônio em Bitcoin, mas faça uma poupança. O que sobrar no final do mês, coloque em Bitcoin. Coisas bobas que dê para cortar, como por exemplo uma assinatura de streaming que não te agrega nada na sua vida, aquela assinatura que você dá para aquele influenciador que só fala besteira, tira de lá e coloque em Bitcoin. Não é para cortar o leite de suas crianças ou a comida da boca da sua esposa para colocar no Bitcoin. Faça com sabedoria, seja mordomo do seu dinheiro. E outra, estude, e muito, para que não faça nada idiota. Nos próximos vídeos, pretendo te ensinar a comprar Bitcoin e passar ele para sua carteira, coisas que muitos cursos cobram, porém eu estudei e vou te passar esse conhecimento de graça, pois eu acho que a educação deve ser acessível para todos, desde o mais pobre até o mais rico. Portanto, se inscrevam no canal. Esse canal não vai ser focado exclusivamente em Bitcoin. Eu pretendo falar de tecnologia, nacionalismo, entre outros assuntos. Mas, se você gosta de Bitcoin, do mesmo jeito, considere se inscrever no canal, ative o sininho e mande o vídeo para mais pessoas. Eu sou o BitMirai e fiquem na paz de Deus.